Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 9, o nosso objeto de conhecimento, ressignificação das práticas corporais para a construção do projeto de vida. Detalhamento, pesquisa e estudo das situações que envolvam a participação individual e colaborativa das juventudes na elaboração, criação e vivência de práticas artísticas e corporais significativas. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre os movimentos corporais. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente nem se dá conta das possibilidades de movimentos do nosso corpo? A gente acaba fazendo as coisas de uma forma muito automática, todo dia aquela mesma coisa, levanta, escova o dente, toma banho, come, tudo de uma forma muito automática. Mas a gente precisa parar e pensar um pouco sobre o nosso corpo. E a gente trouxe aqui para a nossa sala uma forma de ilustração, digamos assim, do nosso corpo. Vamos trazer o nosso bonequinho. E ele está sendo montado parte por parte. Olha só, tantas partes tem no nosso corpo, não é verdade? No automático do nosso cotidiano, a gente nem se dá conta de quantas partes o nosso corpo tem e como eu posso movimentar essas partes. Os movimentos do corpo humano implicam em mover uma parte do corpo humano de um local para outro. No que se refere especificamente ao movimento humano, para que essa ação ocorra, são envolvidos ossos, músculos e articulações. Então, quando eu estou falando em movimento humano, eu estou falando numa junção, né? Ossos, músculos, articulações, todos esses elementos, essas estruturas do nosso corpo, elas dialogam, elas conversam entre si para a gente poder se locomover. Como o nosso bonequinho que vai voltar aqui para a sala, e olha só, ele já está aí todo faceiro se movimentando. Olha como ele é flexível, gente. Olha as possibilidades que o nosso amigo descobriu que ele tem. Então, ele percebeu que todas essas estruturas do corpo dele permitem vários movimentos. Então, a gente se movimentar, a gente precisa também pensar em como esse movimento acontece. Porque são muitas estruturas que estão trabalhando juntas, músculos, ossos, articulações, né? Então, às vezes, quando a gente faz um movimento que a gente não está nem acostumado, que a gente vai um pouco mais além, no outro dia a gente já fala, nossa, eu acho que eu fiz alguma coisa que eu me machuquei. Estou com o meu corpo dolorido, porque muitas vezes a gente está acostumada com uma determinada movimentação e quando a gente vai um pouco além, exige mais da nossa musculatura, a gente fica meio dolorido. A gente vai ver agora um vídeo com a professora Jucimara, que vai dar alguns exemplos de movimentação corporal para a gente. Oi, gente! Eu sou a professora Jucimara Brito, ministrante da disciplina de Educação Física e hoje estou aqui para apresentar alguns movimentos do nosso corpo. O primeiro movimento é a flexão, que é o mesmo que dobrar. Se relaciona à redução do ângulo entre duas partes do corpo. Extensão é o mesmo que esticar. Se relaciona ao aumento do ângulo entre duas partes do corpo, dado o movimento.
Abdução, movimento que ocorre o afastamento referente ao eixo de referência. Elevação, movimento que ocorre até local superior ao eixo de referência. Depressão, movimento que ocorre até local inferior ao eixo de referência. O próximo movimento é a rotação. A rotação pode ser de dois tipos, a lateral e a medial. A rotação lateral ocorre quando o movimento se afasta do eixo de referência. Já a rotação medial ocorre quando o movimento se aproxima do eixo de referência. Muito bem, alunos, esses são apenas alguns dos movimentos que o nosso corpo é capaz de fazer. Agora é com vocês. Nossa, a professora Jucimara deu vários exemplos de movimentos com a sua nomenclatura. Ó, a flexão, a abdução. Então, são movimentos que nós conseguimos fazer com as estruturas do nosso corpo, né? Que tem alguns nomes específicos que às vezes a gente nem conhece, né? Então, as possibilidades do nosso corpo, elas são muitas, das mais diversas. Lembrando que cada corpo tem uma estrutura específica. Então, ele vai ter uma movimentação corporal diferente do outro. De repente, não é porque você consegue abrir, né, as suas pernas de uma forma, com uma amplitude maior, se você consegue pular mais alto, é porque você tem uma estrutura corporal e também, muitas vezes, um condicionamento físico diferente das outras pessoas, né? Porque o nosso corpo, ele também pode ser condicionado através do quê? Da atividade física. Quando a gente pratica atividade física com uma certa uma sequência, digamos assim, né? A gente consegue ter um desenvolvimento corporal diferente, justamente porque a gente está exercitando o nosso corpo. O nosso corpo, ele traz a expressão que vem de uma vida caracterizada pelas dimensões psicológica, afetiva e cultural. Aprendemos a nos expressar por meio de movimentos. Ao estudar o nosso corpo e o que ele pode fazer, desenvolvemos a nossa consciência corporal. Então, a partir do momento que eu estudo o meu corpo, eu conheço o que ele pode fazer, eu estou desenvolvendo aí a minha consciência corporal. E a gente trouxe aqui para a nossa sala um amigo nosso esqueletinho que está aí todo animado, dançando, né? Justamente porque ele já tem a consciência corporal dele. Ué, mas o que é consciência corporal, professora? É eu saber o que o meu corpo consegue fazer. Eu tenho consciência, de repente, de eu não consigo pular tão alto, eu não consigo correr nessa velocidade, porque eu tenho consciência do meu corpo. Eu sei as minhas limitações, eu sei até onde eu vou. Então, não adianta eu querer correr muito rápido se eu nunca corri na vida e eu nunca me preparei para isso. Os atletas de alto rendimento, eles passam por muitos anos de preparação da sua consciência corporal. E essa atividade, esse labor deles, que é um trabalho, eles treinam diariamente, muitas vezes, às vezes até de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente, para desenvolver melhor
essa sua consciência corporal, né? Desenvolver as suas habilidades corporais. Então, a partir do momento que você tem a intenção de desenvolver melhor uma habilidade, seja nadar, seja correr, seja dançar, seja pular, a gente precisa trabalhar o nosso corpo para isso. Porque o nosso amiguinho aqui, ele já sabe as possibilidades do corpo dele, ele já sabe que ele consegue dar uma movimentada no corpo dele. Então, a gente também precisa conhecer. E uma das questões de movimento do corpo que nós temos é quanto à dança. Para a gente dançar, a gente precisa ter uma consciência do nosso corpo. Eu preciso entender como é que o meu corpo pode e consegue se movimentar, né? Então, a gente vai começar a pensar a dança também e a sua relação com o corpo humano. Para começarmos a pensar sobre a dança, vamos pensar em como o nosso próprio corpo se move. Olha só, para a gente começar a pensar sobre a dança, a gente tem que pensar em como o nosso corpo se move. Como você anda? Você já parou para pensar? Você anda apressado? Você anda devagar? Você anda soltando o braço? Como você anda? Qual movimento você faz ao acordar? E aí, quando você acorda, tocou o despertador, o que você faz? Você se espreguiça? Você já levanta correndo porque você está atrasado? Você vira e deita mais um pouquinho para deitar e dormir mais uns 2 minutinhos? E aí, qual é esse movimento que você faz quando você acorda? Como o seu corpo se movimenta na sua sala? Como vocês se movimentam? Vocês são inquietos? São aqueles que parece que não tem posição na cadeira e vira para um lado, e vira para o outro, e vira para trás e fala para o colega? Vocês são aqueles que ficam o tempo todo se levantando? Ou não, vocês são aqueles que conseguem ficar sentados e ficar assistindo a aula de uma forma tranquila? Então, a gente tem que pensar como a gente se movimenta, quais são os movimentos que o meu corpo é habituado a fazer. E como eu me relaciono com o espaço. Como é que o meu corpo se comporta em determinado espaço? Como a gente está perguntando aqui, como o seu corpo se movimenta na sua sala? Como é que ele se comporta na sua sala? Como o seu corpo se movimenta se ele está num ambiente um pouco mais apertado, onde tem muita gente? Será que você vai continuar sendo assim, expansivo, num ambiente muito apertado? Acho que não, né? E quando você sente que você tem mais espaço para se locomover, como é que seu corpo, né, se manifesta? Como é que a sua movimentação acontece? Então, pensando em todas essas perguntas e muitas outras que surgem quando a gente fala de movimento, um bailarino começou a refletir sobre as possibilidades do nosso corpo. O bailarino húngaro Rudolf Laban descreveu alguns elementos da dança. Na linguagem da dança, Laban chamava atenção para o estudo do tempo, força, espaço e fluência da linguagem corporal. Ele sempre valorizou todo tipo de movimento, desde aqueles presentes nas nossas ações cotidianas até os que formam as mais elaboradas coreografias. Então, Laban, ele sempre pensou em todo tipo de movimento, desde aquele do nosso cotidiano, o levantar, o varrer uma casa, o passar uma roupa, o comer, o escovar o dente, até as movimentações mais elaboradas de uma grande coreografia de dança. No estudo do corpo, Laban investigou como ele se move, organiza gestos, posturas e interage com o espaço e os outros corpos. Olha só o estudo, a preocupação do Laban. Como o corpo se move, organiza gestos, posturas e interagem com o espaço e com outros corpos. Laban não estava só preocupado em como o corpo ele vai responder em um espaço, seja ele grande ou pequeno, mas também como um corpo vai se relacionar com outros corpos. E agora a gente vai mudar um pouco da sala de aula e a gente está na rua do centro da cidade de Manaus. E aqui muita gente andando, porque tem comércio, né? E é comum a gente... Opa,
Opa, eu não quero bater em ninguém. E é comum a gente ficar querendo se desviar das pessoas, porque as pessoas estão andando. Então, esse estudo dessa relação do meu corpo com o espaço que eu estou e com as pessoas que estão andando... Opa, moço, desculpa. Ai, meu Deus do céu. É essa a preocupação de Laban, entender como isso funciona. Quanto ao esforço, Laban pesquisou as qualidades do movimento, tanto interno quanto externo, os ritmos, as dinâmicas e como o corpo se move. Laban foi cada vez mais fundo na pesquisa do corpo, a sua relação com o espaço, com outros corpos e também com o movimento. Qual o ritmo, a dinâmica, como esse corpo se move, né? Qual o esforço eu tenho que fazer para esse deslocamento do meu corpo. Na pesquisa sobre espaço, Laban explorou a ideia de kinesfera. Kinesfera é o conceito estudado por Laban para representar a forma do limite de ocupação do espaço de cada um. É o estudo de como ocupamos o nosso espaço individual e como podemos alcançar limites ao esticar as partes do nosso corpo em qualquer direção. É o limite natural do seu corpo. Então, aqui na esfera, que é esse conceito que foi estudado pelo Laban, é o limite natural do nosso corpo. A gente vai trazer aqui uma imagem de uma representação do que o Laban pensou sobre a quinesfera. Então, olha só. Laban pensou na quinesfera como um limite da nossa amplitude corporal. Então, olha só. A gente tem aí o desenho de um bailarino e ele está aí executando algumas movimentações. E vocês percebem que tem um círculo branco e tem vários outros círculos assim, que é justamente a área onde o corpo dele alcança, né? Então, a gente consegue identificar, ó, que o corpo dele ele consegue ir até determinado ponto. E toda essa área que o corpo dele pode atingir, onde ele pode alcançar, é chamada de quinesfera. Então, todos nós temos uma quinesfera. A área de abrangência da nossa quinesfera, ela vai ser diferente de pessoas para pessoas, porque nós temos tamanhos diferentes, nós temos amplitudes articulares diferentes. Então, o meu braço, ele vai um pouco mais além, mas pode ser que o braço de uma outra pessoa não vá. Minha perna pode ir um pouquinho e a outra pode abrir um pouco mais. Então, a nossa amplitude é diferente. E a quinesfera é o espaço, como o nosso bailarino mostrou aqui pra gente, onde o meu corpo alcança. Então, agora quando tiver alguém querendo chegar muito perto, te incomodar, fala, ai, sai da minha quinesfera, pelo amor de Deus, me dá um espaço. Né? Porque às vezes a gente está até numa fila, parece que a pessoa está bem aqui atrás, aqui, ela cheira até o teu pescoço. Ai, sai da minha quinesfera. Ele está invadindo o espaço do seu corpo. Então, Laban ele foi muito cuidadoso em pensar, né, na relação do nosso corpo com o espaço, com outros corpos. Né? E pensou, claro, foi mais a fundo nas suas pesquisas e pensou sobre a questão do esforço, da velocidade, entre outros fatores. E como a gente está falando de movimento e de dança, vamos falar um pouquinho sobre a dança no Brasil. A história da dança no Brasil remonta às primeiras expressões artísticas presenciadas. Alguns relatos produzidos pela Companhia de Jesus, os jesuítas, que veio ao país no século XVI, indicavam que os povos indígenas já faziam apresentações de dança. Nesse sentido, pode-se dizer que a dança indígena foi a pioneira no Brasil. Então, quando os jesuítas chegaram, já existem relatos de que eles encontraram povos indígenas que já faziam apresentações de dança. Então, já existia ali uma linguagem corporal. Isso está em relatos, né, dos viajantes.
A dança indígena, ela não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como no espetáculo cênico. Esta dança está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Aí nós estamos vendo uma imagem de uma representação de indígenas em seus rituais. Então, olha só, a gente precisa ter em mente que a dança indígena, ela não tem um caráter cênico. Como assim, professora? Explica melhor. A dança indígena, ela não tem a intenção de se apresentar num grande espetáculo para as pessoas ficarem contemplando, não. Ela tem um caráter ritualístico. A dança indígena, ela faz parte de um ritual, né? Ela tem um significado. Cada etnia traz uma especificidade para a sua movimentação. Então, a gente pode dizer que as danças indígenas foram as pioneiras no Brasil, né, no território brasileiro, porque quando chegaram aqui, os portugueses chegaram em solo brasileiro, os indígenas já habitavam as terras e eles tinham, sim, a sua movimentação corporal. As danças indígenas brasileiras são de grande importância e inspiração para a cultura e folclore nacional. Afinal, muitas das danças folclóricas ou mesmo festas populares foram inspiradas nas danças indígenas. Olha a importância para a cultura e para o folclore brasileiro, né? Essas danças indígenas, não só as danças, mas todos os elementos da cultura indígena, eles têm uma base forte na identidade cultural brasileira. Sempre presente no cotidiano das tribos. Como é que são essas danças? Elas apresentam movimentos e balanços caracterizados, principalmente pela inspiração na fauna e flora brasileiras, pois as danças indígenas são as principais conexões entre os indígenas e as entidades e espíritos da floresta. Então, olha só, o indígena, ele tem aí mais uma relação muito importante, é uma conexão dos indígenas com as entidades da floresta. Então, muitas vezes, essa movimentação corporal, ela vai ter aí uma relação com movimentos encontrados na fauna e na flora, porque eles se inspiram naquilo que está no seu entorno. A dança, ela sempre foi uma forma poderosa de comunicação, permitindo que os dançarinos transmitissem mensagens complexas através do movimento. No entanto, a ascensão das redes sociais, especificamente o TikTok, trouxe novas dimensões às danças atuais. Então, a gente vem de um cenário onde a dança sempre teve um forte poder de comunicação e de expressão. Toda essa movimentação, ela sempre foi pensada, ela foi estudada. Mas, com o passar dos anos, percebeu-se uma modificação nessa movimentação corporal. Com o advento das redes sociais, tudo precisou ser compartilhado de uma forma muito rápida. É o que a gente chama de viralizar, né? E não aconteceu diferente com a dança. Existem algumas plataformas que permitem a visualização de vídeos curtos. Então, para isso, as danças precisam ser curtas. As tendências virais impactam em como os estilos e as técnicas de dança são valorizadas, alterando as práticas contemporâneas. O rápido compartilhamento de conteúdo nos espaços digitais tem gerado estilos inovadores de dança, cujas características marcantes são a brevidade, a simplicidade e o apelo visual. Quem foi de vocês que não viu ainda alguém dançando um negocinho pequenininho, umas dancinha curta, né? Com movimentações que são curtas também, porque elas têm que poder ser gravadas, na maioria das vezes, em aparelho celular. Então, são composições coreográficas pequenas, com poucos movimentos que são repetidos, né? E justamente de fácil memorização. Para a pessoa que está do outro lado,
conseguir memorizar e reproduzir essa movimentação. É uma tendência que está muito em alta ultimamente, e uma forma que está fazendo a dança ela viralizar de uma forma muito rápida e deixando um pouco de lado a composição coreográfica em si, o pensar o movimento, toda a estrutura de uma coreografia. A popularização da dança em redes sociais colocou a coreografia em destaque. As danças são frequentemente estruturadas para serem curtas e impactantes, captando a atenção do espectador em poucos segundos. Os movimentos tendem a ser visualmente impressionantes e fáceis de replicar, facilitando sua disseminação e a criação de desafios. Justamente, movimentos curtos, né? Não podem ser composições, células, como a gente chama, células coreográficas, né? Que são coreografias pequenas. Tem que ser células coreográficas, coisas curtas, de curta duração, com movimentos que não exijam tanto da performance da pessoa que está executando, justamente porque muitas vezes fazem competições dessas movimentações, dessas danças. Quem aprende mais rápido, quem dança melhor, né? E isso vai viralizando. Basicamente, é uma movimentação que você vê em muitas gravações, a mesma movimentação. Às vezes trocam só o fundo musical, mas muitas vezes a intenção é decorar a composição coreográfica de uma música específica. Né? Essa música aqui tem essa movimentação e ela vai se replicando. A gente vai ver agora um vídeo que vai dar um exemplo de como acontece. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo de como acontece, né, essa movimentação nessas danças virais. Mas antes a gente vai ver aqui as nossas redes sociais, como é que elas estão se movimentando. Olha aí, a gente tem aí 4 símbolos de redes sociais que são os maiores responsáveis pela disseminação dessas danças virais, não é verdade? A gente olha aí e já consegue identificar cada uma das redes sociais, que eu tenho certeza que vocês, a maioria de vocês, se não todos, têm acesso a pelo menos uma dessas redes sociais. E essas danças elas conseguem ser compartilhadas e visualizadas a partir dessas plataformas. Então, você consegue fazer essa movimentação, colocar lá nessas plataformas, as pessoas visualizam, dão o seu like, né, comentam, compartilham, que hoje é isso. Curte, comenta e compartilha, não é verdade? A era digital ela tem impulsionado o surgimento de novas formas de expressão coreográfica, especialmente através das redes sociais. A tecnologia vem transformando a dança. Plataformas como TikTok, Instagram e YouTube transformaram a forma como a dança é criada, compartilhada e experimentada. E agora sim, nós vamos ver um vídeo que traz um exemplo para a gente de como são essas danças virais. Então, a gente acabou de ver os nossos professores aí fazendo uma dança viral e agora a gente vai ver um vídeo de uma dança diferente, de uma dança contemporânea.
E a gente já percebeu uma movimentação diferente, né? Então, nós vimos durante a nossa aula como o nosso corpo pode se movimentar de formas diferentes.